Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Marichela Almarza e eu trabalho como tradutora freelance para o jornal El País, traduzindo do português para o espanhol. E eu também dou aula na tradução e tradução da Universidade Estácio. Então é um prazer enorme poder estar aqui, mesmo que virtualmente, e queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui, a organização da Semana do Tradutor, especialmente a professora Angélica. Eu vou falar hoje sobre a tradução de textos jornalísticos opinativos. Que tipo de textos são esses? São, por exemplo, artigos, né? São textos que não têm como fim principal dar informação ao leitor, mas formar opinião, né, sobre determinados fatos, acontecimentos da atualidade. Então, o autor, dando a sua própria opinião, quer formar a opinião do leitor. Tem a coluna também, que é um texto parecido com o artigo, mas costuma ser mais curto. Mas, por exemplo, com a Eliane Brum, que vamos falar sobre ela daqui a pouquinho, né, esse termo se redefine, né, o tamanho da coluna se redefine com ela. É importante que sempre aparece na mesma seção do jornal e com a mesma regularidade. Então, se há uma coluna semanal, aparece todas as semanas, todas as segundas-feiras, todas as quartas-feiras, todas as sextas-feiras, o dia que for, mais aquele dia toda semana, ou pode ser uma coluna quinzenal, né? Então, aparece sempre com uma determinada regularidade. E aí depois tem um editorial, que é o texto de opinião do jornal, não é de um jornalista, é do jornal, da empresa, né, da direção ou dos proprietários do jornal. Quais as características dos textos opinativos? Né? Costumam ser escritos por jornalistas renomados ou especialistas em determinadas áreas. São textos estilisticamente mais elaborados, muitas vezes próximos aos textos literários. A temática é variada, às vezes pode beirar a especialização, e são textos que estão muito inseridos na realidade social política da cultura de partida. Então, muitas vezes, para o tradutor, requer dar explicações adicionais. Então, como o tradutor tem que trabalhar com esses textos opinativos, né? Tem que respeitar principalmente o estilo do autor, né? Como acabei de falar, são textos mais elaborados, de autores jornalistas renomados, então o texto é mais cuidado, tem o estilo característico do autor, do jornalista, então isso tem que ser respeitado. A pressão sobre o tempo que o tradutor tem para fazer a tradução é menor, né? Porque como são textos mais elaborados, né, a dificuldade de tradução é um pouquinho maior, então o tradutor costuma ter um pouquinho mais de tempo para fazer. A tradução costuma ser stricto sensu, ou seja, bastante próxima ao texto original. Não pode fazer grandes adaptações, cortar, acrescentar muita coisa se é o bel prazer, né? Tem que ser muito próximo ao texto original, tem que respeitar muito o conteúdo do original. As principais mudanças que podem acontecer se devem a adaptações que tenham que ser feitas por causa de diferenças culturais, né, com a cultura receptora, que precisa de alguma explicação adicional ou alguma coisa que seja muito específica que tenha que ser cortada porque não é muito relevante lá na outra cultura, na cultura receptora. Então são textos que não costumam ser editados, cortados pelo jornal também, né? Nem pelo tradutor, obviamente, né? Eu trabalho de um tempo para cá com os textos da jornalista Eliane Brum, a jornalista gaúcha, muito renomada, ganhou mais de 40 prêmios nacionais e internacionais, tem 30 anos de carreira.
E ela trabalha muito, ela escreve sobre os povos tradicionais da Amazônia e sobre as periferias da Grande São Paulo. Ela morou durante muitos anos em São Paulo, agora está morando em Altamira, no Pará. E além disso publicou também alguns livros. Então ela escreve 2 colunas para o jornal El País. Uma coluna é publicada quinzenalmente no site, na seção internacional, e outra coluna é publicada na versão em papel, também quinzenalmente na Espanha. Então eu traduzo as 2 colunas para o espanhol. Como funciona, né? Como é a nossa rotina de trabalho em relação à tradução? A coluna que vai para o site, ela envia nas segundas-feiras, quinzenalmente, para o jornal, né? Jornal El País Brasil. Né? Ela é publicada em português no El País Brasil. E aí ela envia cópia para mim desse e-mail com o texto e eu já recebo e começo a tradução. E aí a coluna é publicada também em espanhol. A outra coluna em papel também é quinzenal e aí ela envia só para mim, porque essa coluna só é publicada em espanhol, não é publicada em português, porque o País Brasil não tem uma versão impressa, né? Então ela envia só para mim, né? Depois eu devolvo para ela e ela que envia para o jornal para Madrid. O prazo, né? Antes falei que a pressão sobre o prazo não é tão grande quanto para as matérias comuns. Na coluna para o site, como no site não tem limite de espaço, essas colunas costumam ser grandes, né? Eu falei que coluna era um texto curto, mas com a Eliane essa definição mudava, né? As colunas têm uma média de 8 a 10 páginas de Word, mas já traduzi de 12, de 14, de 20 páginas de Word, então são bem compridas. É óbvio que eu não posso traduzir 20 páginas num dia, até 12 eu consigo, mas 20 páginas não. Quando é até 12 mais ou menos, aí eu mando para a Eliane no dia seguinte, de manhã cedo, a tradução, né? Quando são mais de 12, aí eu peço 2 dias para fazer a tradução. Mesmo assim, não é muito tempo para as dificuldades que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então eu faço a tradução e, como eu falei, eu envio a tradução para ela, para a autora, para a jornalista, porque ela faz questão de revisar todas as traduções, né? Então eu mando para ela revisa, lê o texto, mesmo que o nível de espanhol dela digamos de iniciante, né? Mas ela faz questão de revisar e é bom. E aí ela me devolve com comentários sobre o quê? Comentários, por exemplo, sobre se tem algum erro de compreensão, né? Pode acontecer, aconteceu já alguma vez de eu não ter entendido alguma coisa, ou ter entendido uma palavra no sentido que não era. Então, algum erro de compreensão aí ela sinaliza. Às vezes ela marca alguma coisa também por desconhecimento do espanhol, para ter certeza de que tá certo mesmo. Que mais? Quando ela não fica totalmente satisfeita com a tradução de alguma palavra, de uma expressão, ela também marca isso, né? Para me desafiar a tentar encontrar uma tradução melhor, né? Então, aí quando ela me devolve, aí começa a negociação, né? A discussão, eu aceito ou não aceito os comentários dela, ela aceita ou não aceita as explicações, né? que eu dou, e finalmente chegamos a um entendimento. Vantagens e desvantagens que eu coloquei aqui, né? As vantagens são enormes, né? Essas vantagens é o que eu fico com medo, né? Porque o meu trabalho é avaliado, analisado com lupa pela própria autora, né?
Então isso gera muito nervoso, né? Nervosismo mas a vantagem é que é um grande aprendizado, né? Porque é quase uma aula toda vez que eu traduzo um texto para ela, né? Porque discutimos a tradução, as opções e tal. Então é muito interessante e é muito desafiador porque me desafia a encontrar soluções melhores, né? Às vezes eu penso e da primeira vai, não é uma opção que eu acho ótima, ou a melhor que eu consegui até o momento, e aí ela me desafia, né, se ela não gostar de alguma coisa, me desafia a encontrar opções melhores, e muitas vezes saem essas opções melhores depois de quebrar mais tempo a cabeça, né? Então tem a revisão do autora e a revisão do jornal. Tem revisão do jornal? A coluna que vai para o site, infelizmente, não tem revisão do jornal. O que eu enviar para a seção internacional é publicado daquele jeito. Isso dá um friozinho na barriga, porque é se jogassem a rede de segurança, que muitas vezes é o revisor, né? Em relação ao espanhol, em relação ao conteúdo já envio segura, né, porque tem a revisão da Eliane, mas em relação ao espanhol, né, sempre dá um friozinho na barriga, né, será que passou algum errinho ou outro. Quando é a coluna para a versão impressa, aí sim tem uma revisão lá em Madrid. O que eu faço? Eu tento fazer, né? Principalmente respeitar o estilo da autora. Ela não somente escreve frases longas, ela escreve também textos... não somente escreve textos longos, também frases longas. Eu tento respeitar, né, essas frases compridas e respeitar o ritmo de leitura também, né? Que às vezes ela me sinaliza aqui, porque às vezes eu altero um pouco a ordem para soar mais... só melhor em espanhol, né? Porque não quero que o texto soe portunhol, não soe tradutorês, né? Por isso eu coloquei lá embaixo o limite entre o estilo e a língua de chegada. Eu tento manter esse equilíbrio, né? Eu vou na corda bamba entre respeitar o estilo do autor, mas também que o texto não soe muito portunhol, não soe uma estrutura travada, um texto travado, que não soe bem em espanhol. Então, algumas vezes eu adapto, eu mudo a ordem, né? E algumas vezes ela tem assinalado, indicado assim... Aqui parece que quebrou um pouco o ritmo da leitura, então eu tento respeitar também o ritmo. Ela tem determinadas palavras que usa mais, não usa bastante, aí eu tento traduzir sempre da mesma forma. Ela gosta de causar estranhamento no leitor, não gosta de expressões clichês, de imagens clichês, então às vezes ela pega uma expressão e no lugar de usar a palavra dessa expressão, pega outra palavra e coloca. E aí eu tento reproduzir o estranhamento também no espanhol. Ela usa também jogos de palavras, né? Às vezes eu pergunto para ela, essa palavra que você está usando nesse sentido ou nesse outro sentido? Aí ela me diz, nos dois, né? E aí eu penso, meu Deus, como que eu faço em espanhol se os dois sentidos se traduzem de maneiras diferentes? Né? Então é um desafio também. Ela cria palavras ou expressões, como por exemplo a boçalidade do mal, ela criou a partir do conceito filosófico da Hannah Arendt, a banalidade do mal, né? Os textos dela estão cheios de referências, conceitos filosóficos, de psicanálise, literários. Ela é uma mulher muito culta, né? E traz muita informação, muitas referências para os textos dela. Repetições versus não repetições, ela às vezes repete para dar ênfase, então eu tenho que manter essas repetições, mas ela cuida muito de cada uma das palavras, ela escolhe particularmente cada uma das palavras, essa escolha é bem pensada, então se ela detecta que eu repeti alguma coisa, aí ela me marca, você repetiu aqui, tenta buscar sinônimos ou escrever de outra maneira, né? Então eu tento fazer isso na tradução. Aí eu vou colocar alguns exemplos, né, de algumas adaptações que eu tenho que fazer às vezes para tentar chegar ao leitor da cultura receptora. Aqui era uma referência ao Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues não é um autor
conhecido lá fora, não sei que seja uma pessoa que conhece muito bem a cultura brasileira, aí eu tive que adaptar usando outra imagem, né? Nesse caso um personagem da literatura popular, o Perogrulho, ou Pedro Grulho, que diz perogrulhadas, né? Diz coisas óbvias. Outra adaptação, por exemplo, aqui era uma referência a um poema do João Cabral de Melo Neto, e claro, não conseguia reproduzir essa referência a esse poema, né? Na frase dizia essa exposição no osso, quase que só lâmina, né? Essa expressão só lâmina era uma referência ao poema, e aí eu tive que adaptar a tradução, colocar outra coisa, tentando reproduzir o sentido do significado da exposição, nesse caso, né? E aí ela gostou porque disse que acho que ficou bem traduzido. Nesse texto aqui tinha um monte de referências, né? O chuchu, né? Um legume, fazia referência ao candidato Geraldo Alckmin, né? Porque é uma pessoa sem graça, e aí tem a questão do legume que não se come na Espanha, mas também não significa pessoa sem graça. Aí eu tive que encontrar uma maneira de tentar expressar isso. Felizmente tem um boniato, que é a batata doce, que na Espanha também se usa, e está no dicionário, né? Se usa no sentido também de pessoa sem graça. Tinha uma expressão aqui, nessa cumbuca que Alckmin meteu sua mão de apóstolo. Isso é uma referência, é o uso de uma expressão, de uma frase feita em português, né, que é macaco velho não mete mão em cumbuca, né? Então eu tive que encontrar uma expressão em espanhol com o mesmo significado, e aí usei pájaro viejo não entra em jaula. Aí tinha uma referência ao Facebook, né, que é mudar o status no Facebook para relacionamento sério com o agronegócio. Tem que ver como o Facebook em espanhol diz isso, né, e casamento com comunhão total de bens, né, como se diz isso, é um termo de direito, né. Então, num paragrafinho só, tinha um monte de referências. Nesse mesmo texto, mais adiante, falava: qualquer anta passeando pela floresta sabe que não faltam armas. Então tem a referência da anta do animal, que é um animal que mora na floresta, vive na floresta amazônica, que não existe na Espanha, e além disso tem essa referência a uma pessoa boba, né? Então, infelizmente, aqui também não consegui, aqui especificamente não consegui reproduzir a imagem com outra imagem, tinha que traduzir simplesmente com qualquer ignorante, né? Às vezes temos que dar explicações adicionais. Essas questões da Amazônia, por exemplo, que aparece muito nos textos dela, ela faz questão que eu mantenha as palavras em português, né? Grilagem, grileiros, ribeirinhos, quilombolas, garimpo, garimpeiro, mas para que o público espanhol conheça, entenda o que isso significa da primeira vez que aparecem, eu coloco uma explicação, né, do lado, explicando o que significa esse termo, e aí depois no restante do texto deixo somente os termos em português em itálico, né, para marcar que são estrangeirismos. Dessa maneira, o leitor espanhol, o hispano-falante, vai se familiarizando com esses termos próprios da cultura amazônica. Também tem questões históricas, sociais, políticas nos textos dela. Pode aparecer o coronelismo, que tive que acrescentar uma explicação do que era o Centrão, né, esse grupo de partidos políticos. Para quem é de fora, não sabe como funciona a política brasileira, nem quem são os partidos. A diferença entre negro e preto, né? Uma pessoa pode ser negra, mas ser mais ou menos preta, né? Então eu resolvi isso fazendo a distinção entre negro e escuro, né? O que é um samba enredo, o que é o congado, o que é faca na caveira, né? Num texto aparecia o vice faca na caveira. Aí a Eliane também, por ser uma expressão muito forte e por ser umas aspas, ou seja, por ser uma citação literal que uma pessoa tinha falado, né? Ela quis que eu mantivesse, obviamente, a expressão em espanhol, que traduzisse as palavras em espanhol, né? Então eu traduzi cuchillo en la calavera.
para o leitor hispano-falante ter a imagem da faca na caveira, mas para o leitor espanhol isso não significa nada, né? Não tem a referência do BOP, não tem a referência do que isso significa. Então eu resolvi colocar uma nota de fim de texto, né, dando uma explicação sobre essa expressão, né? E então essas são as dificuldades, né? Alguns exemplos das dificuldades com que eu lido, né, na tradução dos textos da Eliane Brum, das colunas, né? Como vocês veem, são dificuldades assim, que demandam tempo, então eu não posso traduzir uma coluna de uma hora para outra, né? Demanda tempo. Então, obrigada. Qualquer dúvida pode me escrever nesse e-mail aqui e já respondo as perguntas que vocês tiverem. Até já.